logo, porque estão pensando que o coronavírus vai acabar também. Bom dia, pessoal, a todos. Bem-vindos, então, à nossa aula de hoje. Lembrando que a gente vai iniciar com a correção de geografia e depois a gente parte para a correção da atividade de história, tá? Então, prestem bastante atenção e mantenham os livros aí atualizados, tá? Eles vão servir também para compor a nota de vocês. Então, vamos lá. Na página de geografia, a gente vai iniciar a correção com a página 61 e 62, que são as últimas páginas, tá? A gente vai reservar um tempo para essa correção e depois a gente segue para a história. Então, vamos lá. Quem está aí em casa, quem está em casa não, né? Todos estão em casa hoje, na verdade. Não tem ninguém aqui na sala, por isso que não estou utilizando máscara. Já pode observar a resposta da primeira e da terceira questão aí do lado direito da tela, tá? Então, já pode ir atualizando, mas prestem atenção no que eu vou falando, comentando sobre essa pergunta aí com vocês, tá? Como é o exercício final do livro, é bom porque a gente faz uma revisão de tudo que a gente viu. Então, vamos lá. Não consegue resumir? Consigo. Então, deixa eu só ler a pergunta que aí eu resumo, tá? Para vocês. Ao longo deste capítulo, refletimos sobre alguns aspectos da formação do espaço urbano. A partir disso, explique qual a relação do surgimento das primeiras cidades com os recursos naturais. Então, a gente sabe que, na atualidade, as cidades que a gente conhece ao redor do mundo hoje, principalmente aquelas mais antigas, elas surgiram em função da disponibilidade de recursos naturais e de todo um ambiente favorável ao processo de ocupação, ou seja, regiões próximas de rios e, sobretudo, áreas relativamente planas do relevo. Tudo isso favorecer, é claro, o desenvolvimento de atividades, principalmente a agricultura, criação de animais e pequenos comércios que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, e isso, é claro, contribuiu para o surgimento das cidades, tanto na antiguidade, que veio se modernizando até os dias atuais, tá? Então, eu vou resumir aqui para vocês, para ficar bem curto e vocês colocarem aí, tá? Coloco no chat ou não? Sim, porque, tipo, tem umas pessoas que escrevem mais devagar que outras. Pronto, então a resposta aí do primeiro eu vou colocar no chat, é bom porque eu já vou seguindo para a segunda questão, tá certo? Só precisa colocar isso aí. A sociedade ocupava áreas com condições naturais que favoreciam, é claro, o processo de ocupação. Vamos então aí à nossa segunda questão. Ela fala o seguinte: sobre a ocupação do espaço urbano, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta aí é justamente a alternativa C, porque ela fala o seguinte, ó: o processo de urbanização tornou as cidades mais atrativas, o que contribuiu para o processo de urbanização. Então, a gente sabe que o processo de urbanização, ele é reflexo do processo de industrialização, tá? Então, resposta correta aí, letra C. O terceiro, a resposta ela está um pouco longa, eu também vou resumir ela com vocês, tá? Então, vamos lá. A partir do que discutimos sobre a formação e o desenvolvimento das cidades, explique o que é uma metrópole, tá? Então, vocês podem colocar aí que justamente as metrópoles, como diz aqui na questão, são cidades populosas com elevado desenvolvimento urbano, tá? Podem colocar resumido aí dessa forma. Vou colocar aqui no chat, segunda questão. Terceira, na verdade. Escrevem aí, tá? Para quem for ver a aula depois, é só escrever esse que está destacado aí na tela para vocês, aí do lado direito, tá? Número 4.
Analise com atenção as informações contidas no mapa e na tabela. Então, aí nós temos um mapa que mostra justamente a região metropolitana de São Paulo, né, com o município principal aí, que é o município de São Paulo, e outros municípios que compõem a região metropolitana, justamente porque São Paulo exerce influência, sobretudo econômica, nesses outros municípios, tá? E aqui, população do município principal, densidade demográfica, área dos municípios e o número de municípios, tá? Então, todas essas informações aqui da tabela são referentes a esse mapa que vocês estão observando aí ao lado. Então, vamos lá. Observando o mapa e os dados, podemos afirmar que a resposta correta é a letra D. Então, vamos lá. Nas estatísticas internacionais, quando se afirma que São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, não está se referindo apenas ao município de São Paulo. Está se referindo ao município, não está se referindo apenas ao município de São Paulo, ao município principal, e sim a região metropolitana, tá certo? Então, aí, pessoal, a número 4, a resposta correta é a letra D. Vamos, então, para a quinta questão. As áreas em risco são geralmente ocupadas por populações mais pobres, que constroem suas casas, muitas vezes sem investimentos técnicos e tecnologias apropriadas. Nesse sentido, a dinâmica de uso de ocupação do solo urbano ocorre o aparecimento de favelas, principalmente nas médias e grandes cidades. Esse fato demonstra, então, resposta correta aí, letra C, esse tipo de ocupação ocorre nas metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro, em razão do esgotamento de áreas urbanas adequadas a construções. E isso, pessoal, não é uma realidade apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Qualquer outra grande cidade do Brasil, né, principalmente capitais, elas possuem essa característica, né? As áreas mais planas, próximo das áreas onde se originaram essas cidades, são áreas mais caras, onde já há um grande aglomerado urbano. Ou seja, a gente já não tem mais áreas disponíveis para construir, e mesmo as áreas que ainda há espaço, são áreas onde é muito caro se construir. Então, a população que possui menos recursos acaba tendo a necessidade de ocupar áreas irregulares, como, por exemplo, próximo das margens de rios. Isso pode ser também no centro da cidade ou afastado, ou então em áreas de morro, tá? Resposta correta aí, letra C. Sexto, estudamos que a cidade enfrenta uma série de problemas de ordem ambiental e social. Com base no que discutimos, preencha a tabela abaixo com os principais problemas urbanos. Então, aí, problemas urbanos dentro do ambiente urbano, a gente pode dividir em problemas ambientais e problemas sociais. Sociais são aqueles que afetam diretamente a qualidade de vida da população. E, claro, os problemas ambientais afetam a qualidade de vida da população, mas, sobretudo, alteram as condições adequadas que seriam ali necessárias para um ambiente saudável, digamos assim. Tá? Então, observem aí, problemas ambientais, nós vamos ter poluição atmosférica, sobretudo, né, pela grande concentração de veículos e de atividades industriais, poluição dos rios, devido principalmente à ausência de tratamento do esgoto, o descarte irregular de resíduos da atividade industrial, a não coleta adequada de lixo e o tratamento dos resíduos sólidos, tá? E aí o descarte de lixo também, tanto nos rios quanto nas vias também. Problemas sociais, temos aí os congestionamentos, é uma característica comum das grandes cidades, devido ao excesso de veículos que há desses centros urbanos, e a estrutura das vias de circulação, elas não conseguem
absorver esse grande fluxo, tá? E aí temos períodos de congestionamento, principalmente naqueles períodos que a gente conhece como horários de pico, principalmente nos primeiros horários da manhã, onde a população ela sai Professor, para os seus compromissos rapidinho, e no final da tarde, quando a população volta para a sua residência. Oi. ao invés de escrever formação de favelas, pode escrever favelização? Sim, pode ocorrer também, pode escrever, sem problema nenhum. Vamos lá, seguindo aí. E um outro problema também bastante comum, social, que é encontrado, né, nos centros urbanos é justamente a questão da violência, tá? Sétimo, no estudo das interações da sociedade com o meio físico, deve-se considerar fatores sociais, econômicos, tecnológicos e culturais, estudado nas dimensões do tempo, do espaço, ao analisar a representação da paisagem urbana representada na imagem, conclui-se que, então, observem aí uma estrutura urbana, mostrando ali alguns prédios e algumas casas aqui, ao que me parece, construída na margem de rios, tá? Temos essas estruturas aqui passando entre as moradias, o que me parece nessa imagem que está sobre uma área de rio ou uma área de mangue, por exemplo. Então, vamos ver a alternativa correta. Letra D. Então, aí nós temos justamente, né, uma imagem que retrata uma estrutura de contraste, né, entre justamente as, né, condições sociais de cada um desses grupos que ocupam cada uma dessas duas áreas. Então, o contraste das formas revela as desigualdades das condições de vida para a população dentro de uma cidade, tá? Então, sétima questão, resposta letra D. O oitavo está aí, temos aí um exemplo, o conceito da megacidade, que são aglomerações urbanas que não têm infraestrutura de comunicação suficiente, apesar de serem grandes, tá? Então, a resposta correta da oitava questão, letra E. Deixa eu só confirmar uma informação aqui, tá, pessoal, nessa questão. Terminamos o livro de geografia. Oi? Terminamos o livro de geografia. Não entendi, pode repetir? Terminamos o livro de geografia. Ah, perfeito. Pensei que ainda tinha outra página. Ó, então terminamos o livro de geografia, vamos partir então para o de história, tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Vou compartilhar o livro aí com vocês novamente. Deixa eu só... É rede de palavras, vídeo primeiro agora. Primeiro a rede de palavras, né? É, Só confirmando a rede de palavras em qual página? 50. 50. Ok, então vamos lá. 50. O livro vai aparecer aí na tela para vocês, para a gente fazer a correção. Então, vamos lá. Deixa eu só atualizar uma coisinha aqui, tá? Só para confirmar. Para que serve essa página de anotação?
Oi? É só para vocês terem como se fosse um bloco de notas, para se precisar anotar alguma informação específica de algum conteúdo, uma informação a mais, que não tenha no livro. Então vamos lá. Temos aí essa rede de palavras, o título dela, Sociedade Medieval, Religião e Cultura, tá? Então, do ponto de vista religioso, né, durante esse período da história, a gente tinha o predomínio aí da Igreja Católica, tá? Coloquem aí. E como, pessoal, a religião, ela é um dos aspectos mais importantes aí da cultura de um determinado grupo, de um determinado povo, esse predomínio da Igreja Católica, né, na sociedade medieval fazia com que a gente tinha a chamada unidade cultural, tá? De qual região, obviamente, da Europa Ocidental, tá? Então, atualizem aí. Tínhamos aí os feudos, onde ficavam justamente os mosteiros, que consequentemente abrigavam aí as escolas e as universidades, né? Então percebam aí que durante esse período a influência que a Igreja Católica ela tinha sobre alguns aspectos da sociedade, tá? Sobretudo as escolas e as universidades. Obviamente então que se nesses mosteiros era onde ficavam abrigadas as escolas e as universidades, a igreja ela tinha então uma grande influência sobre, né, a produção de conhecimento e da cultura durante esse período medieval, tá? Na verdade, nesse tempo, a Igreja Católica meio que mandava em tudo. Exato. A gente tinha a figura dos reis, tinha, mas ainda assim a gente tinha a figura da igreja muito mais forte nesse período. Vamos lá. Completem aí os outros aqui, tá? Trovadores, poemas. Tínhamos aqui os tribunais, que eram aquele onde eram julgados, né? Aqueles que não seguiam os dogmas da igreja, os chamados de hereges. Destacando aí dentro desse grupo, entre eles, cientistas e mulheres, tá? Que, em certo ponto, dentro Pode da passar. história, eram consideradas sagradas e mais também bruxas, consideradas aí pela igreja, tá? E muitas mulheres foram perseguidas nessa época pela igreja, pois a igreja diziam que elas eram bruxas, tá? Eu acho que a gente consegue terminar antes de meio-dia. Tudo. Consegue. Então hoje a gente vai largar mais cedo? Se eu terminar de meio-dia, sim. Eu libero vocês 10 minutos mais cedo ou a gente fica aqui conversando um pouquinho. Ó, vamos lá. Aqui terminou, não foi? Ô, Gil, peraí, só falta um ali. Faltou uma? Vou voltar. Qual foi que faltou? Amanhã o senhor Novelas poderia... de cavalaria. Amanhã o quê? Amanhã o senhor poderia fazer uma avaliação com cada aluno sobre o assunto do senhor. Vamos fazer uma avaliação? Para ver se ele conseguiu pegar o conteúdo, se entendeu. Sim, pode ser. Já que a gente só tem uma aula, dá para fazer um testezinho aí com informações sobre o assunto que a gente viu na última aula. Ou eu trago uma outra informação extra, um vídeo, alguma coisa assim. Pode ser Eu também. terminei. Vamos lá, então.
Aplicando aí seu conhecimento, vamos então ver a nossa primeira questão, tá? Vamos com calma lendo essas questões aí, já que ela é uma questão de final de assunto, tá? Porque aí, se ficar alguma dúvida, a gente vai esclarecendo elas um pouco agora, tá? Vou só atualizar uma coisinha. Vamos lá. Primeira questão. Leia o documento abaixo e leia o documento abaixo. É um inventário de uma reserva senhorial pertencente à igreja. Vamos lá. A abadia possui em Palatiolo um manso senhoral, a reserva, com habitação e outros edifícios em números suficientes. Possui aí 6 culturas de terra arável. Possui um bosque calculado, sim, uma légua, de perímetro. Possui 3 moinhos, possui uma igreja cuidadosamente construída com todo o seu mobiliário. E aí temos 2 perguntas. Ao ler este documento, você percebe com relação ao poder da igreja no período medieval. E letra B. Como a igreja conquistou esse poder? Junto aos reis e nobres. Então, como resposta, aparecendo aqui ao lado para vocês, tá? Então, aí a primeira nós temos. A igreja medieval, ela foi uma das maiores donas de terras, detentoras do poder político, econômico e social. Tá? Então, por isso que toda essa estrutura que a gente vê aqui nesse anúncio, ela estava sob o poder da igreja, tá? E aí vocês podem ir atualizando a letra A aí, conforme a informação que aparece aí na tela para vocês. Já a letra B, ela pergunta o seguinte, né? Como a igreja conquistou esse poder junto aos reis e aos nobres da época, tá? Oi? Deixa pra Deixa lá. eu ver aqui como é que eu resumo para vocês, então, essa letra B, tá? Ó, deixa eu colocar tentar resumir aqui, porque a resposta ela é um pouquinho complexa para a gente resumir, tá? Mas Pode vamos lá. botar até Império Romano, eu acho. Ficaria bom. Mas aí a pergunta ela está querendo saber o porquê que a igreja ela tinha um poder maior de influência sobre os reis e os nobres. Era justamente porque nessa época, né, da Idade Média, Ela foi todo considerada a única religião que poder de existia. obter de conhecimento, tá? De conhecimento, de estudo, era feito por intermédio da igreja. Então, é exatamente por esse motivo que ela exercia influência, tá? Então, coloquem aí como resposta, vou ditar para vocês, tá? Porque ela foi Pois, considerada essa religião nesse tempo, a única Ô religião. tio, desce pro segundo, por favor. oi? É o quê? Não, deixa pra lá. A gente ainda está na letra B do primeiro, tá? Então, vamos lá. Coloquem aí como resposta, pois o conhecimento, vou colocar aqui no chat também, tá? Aí coloquem dessa forma, pois o conhecimento só era obtido por intermédio da Igreja Católica. Resposta da letra B da primeira questão está aí no chat para vocês, tá?
Então, justamente por esse motivo que a igreja ela tinha forte influência sobre os reis e os nobres da época. Tá? Apesar de existir uma hierarquia, né, de poder. Hoje é 28, né? Isso, hoje é 28. Vamos lá para o segundo. Procure entre as palavras e expressões apresentadas a seguir aquelas que melhor definem as características da sociedade feudal. E, em seguida, escreva-as no quadro abaixo. Comércio, urbana, cidade, igualitária, autossuficiente, religiosa, centralizada, democrática, descentralizada, estamental, doutrina, católica e escravocrata. Então, vamos lá. Temos aí política, economia e sociedade, tá? E religião também. E religião. Então, vamos lá. Na política, qual palavra vocês acham que se encaixa melhor? Como era a política na época da sociedade medieval? Qual dessas palavras melhor vocês acham que se encaixam aí em política? O que é cravocrata? Oi? O que é cravocrata? Escravocrata. O que é isso? Que a sociedade ela tinha parte da população realizando o trabalho escravo. Talvez Democrata. democrática se encaixe. Democrática, não, porque a gente tinha aí o domínio de quem nessa época? Da Igreja Católica. Da igreja. Então, ela não era democrática. Ó, aí a gente pode colocar aí, ó, centralizada. O que é escravocrata mesmo? Oi? É uma sociedade em que onde parte da sua população ela trabalha, realiza trabalho de forma escrava, tá? Trabalho escravo. Então, coloquem aí, política, vocês podem colocar centralizada. Na economia, a gente pode colocar o quê? Predominavam atividades o quê? Comerciais? Ou comércio, como a palavra aí sugere, podem colocar comércio, tá? Comércio? Comércio. É a Mas- primeira palavra que tem. O comércio. Isso. Faz sentido. Religião. É porque esse capítulo a gente ainda não viu, não. Ah, entendi. Vocês vão ver ainda, né? É, mas o professor ainda vai dar na quarta-feira. Qual é o que se encaixa com política? Política, coloquem aí centralizada. Centralizada. Religião católica. Economia, vocês coloquem comércio. Religião, vocês vão colocar católica. Em sociedade, vocês podem colocar escravocrata. A última palavra. Eu ia falar isso agora. É a última palavra na última aqui, caixinha, tá? Sociedade. E a religião é qual? Religião é católica. Política é central, economia é comércio. É comércio ou outra que o senhor falou? Economia e comércio, pessoal. Foi a segunda que eu falei, tá? Tem que Ah, prestar entendi. atenção para atualizar no tempo que a gente está corrigindo, tá? Terceiro, vamos lá, seguindo. Com a evolução do feudalismo e
e da sua cavalaria de guerra nas cortes principescas, onde se nutrem doravamente menestréis e poetas, e onde se realizam brilhantes assembleias, as canções de Gessler e seu heroísmo épico possibilitaram os refinamentos psicológicos da cortesia. Os temas amorosos alimentam de intrigas, sentimentos e de aventuras maravilhosas uma nova geração. E a idade dos trovadores. Tá? Então, vamos lá. Resposta correta aí, não, na verdade são duas questões, né, para a gente responder. Então, vamos lá. Letra A. Com base na leitura do texto do teólogo medievalista Merrier Dominique, qual era o cenário em que as novas formas de expressar os sentimentos surgiriam na Idade Média? Então, observem aí a resposta, tá? As cortes e a mentalidade do heroísmo na sociedade medieval, que juntas criaram aí a possibilidade de um amor cortês. Tá? Se tiver espaço aí no livro de vocês, vocês coloquem toda, tá? A resposta. Mas, se não tiver... Vai escrever no chat? Oi? Vai escrever no chat? Vou tentar resumir aqui para ficar fácil para vocês, tá? Coloquem só esse final aqui, ó, que eu vou copiar agora. Porque aí, quando vocês visualizarem o assunto, vocês vão lembrando, tá? Ó, resposta aí no chat, tá? Vamos lá, seguindo aí com a letra B. Qual era o nome dado aos indivíduos que produziam e cantavam os poemas medievais? Então, esses indivíduos eles ficaram conhecidos aí como os trovadores, tá? Podem colocar aí abaixo da resposta da letra B. Trovadores? Só isso? Isso, só isso. Trovadores. Vamos lá, seguindo aí para a quarta questão. Não há necessidade de sublinhar a importância dos vínculos de parentesco na sociedade chamada feudal. Eles constituem sua estrutura principal e a tal ponto de que um imenso número de relações que lhes são exteriores se estabelecem conforme o modelo apresentado por eles. É o caso de todas as fraternidades artificiais, estáveis ou fugazes, que reúnem homens estranhos pelo sangue, seja pelo seio dos grupos de combate, seja no quadro da vassalidade, seja pelo juramento de assistência mútua, prestado pela gente da cidade, seja ainda mais firmes do que todas as demais. Nessas verdadeiras famílias, que são as comunidades monásticas. E aí, a questão aqui, ela diz, ó, use o texto acima e aponte quais eram os laços que se estabeleciam na sociedade no período medieval. Então,
a sociedade, ela se organizava de determinada forma, e claro que, consequentemente, ela tinha que estabelecer algum tipo de laço, né, entre os membros. E quais seriam esses laços? Então, como a resposta está aparecendo aí na tela para vocês, do lado esquerdo, tá? Observem aí, eu vou colocar um resumo para vocês no chat também, tá? Então, vamos lá, deixa eu observar aqui, tá? Vamos lá. Ó, coloquem esse aí que eu acabei de destacar, tá? Porque essa estrutura familiar que nós a conhecemos na idade de hoje, na atualidade, ela é muito reflexo da influência da Igreja Católica durante o período da Idade Média. Minha internet tinha caído. Oi? Minha internet tinha caído. Caso eu sair de novo, minha internet também caiu de novo. Tá. Ela tá caindo. Então, essa estrutura familiar que a gente conhece na atualidade, ela é reflexo justamente aí da influência da Igreja, tá? Durante o período da Idade Média. E claro que, como a gente sabe que muitos países europeus, eles colonizaram outros países em outros locais do mundo, né? Parte da sua cultura migraram juntamente com eles para esses outros países e influenciaram, é claro, a forma como as sociedades se organizam na atualidade, bem como, é claro, os praticantes de uma determinada religião. Então, como resposta, coloquem essa que vai aparecer aí no chat para vocês, referente à letra A da quarta questão. Tá? Ô, professor, como é que o senhor está participando da aula do Meet se o senhor só está com uma aba aberta? Só estou com uma aba aberta? Como assim? Sim, no computador só está aparecendo a aba do livro de história. Isso, porque não é ela que eu estou compartilhando com vocês? É porque eu Bota lá no quarto que eu ainda tô terminando ainda, por favor. É porque eu abro ela em outra guia, a do livro. Eu não abro na mesma aba do Meet, não. Eu abro em outra página. Professor, Oi. volta no quarto quesito de novo que eu tô ainda terminando ainda, que eu tava fazendo no caderno. Ah, beleza. Deixa eu voltar aqui. Pronto, tá aí, quarto quesito, tá na tela. Qualquer coisa, a versão resumida da resposta está no chat, tá? Quando terminar, é só me dizer, tá? Para a gente seguir com a quinta questão. Já terminei já, professor. Pode passar. Então, vamos lá. Seguindo aí com a quinta questão. De acordo com o que você estudou, aponta os principais aspectos de vida de uma mulher no período medieval. Então, a gente sabe que a organização social naquela época ela era um pouco diferenciada. Então, a gente precisa entender como eram as principais características da mulher que vivia naquele período, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar essa que vai aparecer aí na tela para vocês, tá? Observem aí. As mulheres no período medieval exerciam funções além das domésticas, tá? De acordo com o seu grupo social. Elas poderiam ser consideradas sagradas e por isso deveriam ser protegidas pelos homens, ou mesmo hereges, quando não se submetiam às orientações, é claro, da igreja, tá? E por isso eram acusadas de bruxaria. Essa resposta... Pode escrever tudo? Pode escrever tudo. Tem uma folhinha aí de anotação depois do livro, tá? E aí serve para que vocês possam atualizar, tá?
se precisar de espaço. Ó, pessoal, eu vou colocar uma pausa. No caderno. Escrevendo no caderno. Pode ser também, mas essa aí vocês vão copiar toda, tá? Ó, eu vou colocar uma pausa aqui rapidinho e já volto daqui a pouco, tá? Eu vou precisar me ausentar aqui e já volto para a gente continuar. Só um momento. Mas já terminou. O senhor pode parar de O senhor gravar. pode deixar o slide aberto? A gente terminar. Ó, vou deixar o slide aberto e vou encerrar a gravação, tá? Quando eu voltar, a gente continua com alguma outra atividade, tá? Só um momento. Eu volto já já para falar com vocês.